Vamos estudar um pouco? Você falou que é coisa de gente inteligente. Mas todo mundo é inteligente. A gente só não usa muito o nosso cérebro. Pode ser trabalhado, né? Pode ser trabalhado, eu acho. Então vamos. Longe de ser apenas um exercício de montagem, a robótica pedagógica vem transformando a relação das novas gerações com o conhecimento. Matemática, física, sustentabilidade, tudo isso se integra e dá lugar a trabalhos em equipe cheios de inovação. Gente, e é nesse cenário entre testes de lógica e muito estudo que os alunos descobrem que errar também faz parte do processo. Então vamos conhecer um pouco mais do mundo da robótica e como ela ajuda no desenvolvimento das crianças. Quem nos explica são os educadores, a Larissa Rodrigues e o Felipe Antunes. Vamos lá receber eles? Sejam muito bem-vindos. E já tem uma galera aqui não também, ó. vieram sozinhos. Tudo bem, Tudo gente? bem? Boa tarde. Obrigada. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, boa Tudo tarde, bem? tudo bem? Vamos sentar aqui. Bem-vindos, por favor. Fica aqui, ó. Fica vocês aqui e aqui, ó. Isso. Certo. Ah, vamos ficar assim então, ó. Pronto, pode vocês, ser. claro. Pronto. Tá ótimo. Vocês estão bem também? Tudo certo com vocês? Tudo certo? Vocês trouxeram aí uns robôs? Robô. Ó, o microfone aí pra você. O que vocês trouxeram? A gente trouxe o nosso robô, o nome dele é Spike. Spike. Aham, e ele é um robô de Lego, a gente mesmo que montou. Que legal. incrível. Spike é nome de cachorro, hein? Essa foi a inspiração? Adorei. É literalmente o nome do Lego, Spike. Lego Aham. Spike. Uhum. Que legal. Viu? E vocês são os professores dessa turminha. Sim. Sim, isso. Que legal. Quando a gente fala de robótica, eu até brinquei ali, né? A gente fala assim, coisa de pessoa inteligente, que trabalha o cérebro. O que é ter uma aula de robótica, professora? O que é? O que é a aula de robótica, ela envolve muito aprendizado, né? Não é só tecnologia. No colégio mesmo nós aprendemos química, física, geografia, matemática, tudo envolvendo robótica. Então nós fazemos simulações com isso, tem projetinhos que nós executamos, tudo atrelando sempre a ciência com a tecnologia, uma forma de despertar a curiosidade, eles poderem aprender também Sim. com tudo isso. E professor, quando eu penso em robótica, logo eu já penso de fato no equipamento, no robô, no item pronto. Mas antes de chegar nisso que a gente está vendo, existe um processo longo, né? Em sala de aula, em desenvolvimento, em criatividade. Como que funciona isso para chegar no projeto que a gente consegue enxergar? O primeiro passo é o aluno ter o interesse pela ciência, ele ter a curiosidade, ele gostar de ser indagado, de perguntas e de desafios. Antes da gente chegar propriamente no robô, é necessário que ele entenda que o robô ele é feito por comandos humanos. E esses comandos, através de uma linguagem de programação, eles fazem com que o robô nos obedeça. Esse robô, no caso, que ele vai andar para frente ou se ele vai andar para trás, levantar, é tudo via comando. E esse comando a gente faz através de softwares. Um software é integrado via Bluetooth com esse robô e o qual a gente consegue fazer o comando dele. Só que para esse comando, os alunos têm que entender, né, quais são vários princípios de ciência, de física, de química, saber que o robô precisa andar, ele não pode tombar, ele tem que girar, ele tem que ter um certo ângulo para ele poder girar, e tudo isso envolve muitos conhecimentos. Então, normalmente, um aluno interessado por robótica é um aluno que gosta muito de ciências. Demais, né? E aí você tem que ter uma linguagem de programação também para fazer essa execução. Por exemplo, além de saber a parte de física, química, matemática, as contas todas, é necessário que eu também tenha uma linguagem específica de programação para poder fazer isso? Exato, que são os comandos. Existe o comando, a gente não escreve, por exemplo, para ele andar. A gente tem o comando como para ele se mover para frente. A gente não coloca virar à direita, ele tem o comando que a gente coloca quantos graus que ele vira para a direita, ou quantos graus que ele gira para a esquerda. E tudo isso é encorpado em um bloco. E esse bloco faz com que ele faça o desenvolvimento total. Nossa, que complexo. Não é? Gente, quero conversar com vocês. Então, nós já sabemos que esse robô se chama Spike. E o que ele faz? Conta pra gente. Qual que é seu nome, lindo? Meu nome é Pedro. Ele é um robô que você tem que fazer o movimento, você tem que programar no computador, ele tem o próprio programa. Você, tipo assim, tem vários tipos de coisas que você pode fazer, tanto uma mão, tanto como um robô igual ao nosso, que é específico para um campeonato. Daí você pode fazer, andar em quadrado, assim, andar em círculo, pegar as coisas para você,
mas exige bastante atenção e programação e saber os dados que você tem que usar. É difícil? É. Tem bastante meninas que gostam de fazer isso? Conta pra mim. Tem, inclusive, a gente tem 2 equipes e o mesmo tanto de menino, tem de menina que são interessadas pela parte do robô, da comunicação, da pesquisa. Então, são várias áreas que englobam a robótica. Que legal. demais, Nossa, como né? você Que fala bem. bonito. Qual é seu nome, querida? Sofia. Sofia. E Sofia, como que começou esse seu interesse pela robótica? Bom, eu entrei, né, na minha escola e eu sempre gostei muito dessa parte de comunicação. Não lido muito bem com robô, mas eu sei algumas coisas básicas. Então, a área que eu mais encaixei foi o marketing, que eu gosto bastante dessa área de comunicação, gravar os vídeos, cuidar da parte do Instagram da equipe, do financeiro. Então, foi aí que eu se encaixei. Que incrível, porque a gente vê aqui que existe espaço para todo mundo. São Então, vários cargos. todo mundo pode fazer robótica, é Exatamente. isso? É o talento de cada um, né? Isso, cada um vai ter a sua habilidade e vai se encaixando no perfil da vaga. Essas equipes que eles estão falando são as nossas equipes do colégio para o torneio regional paulista de robótica, né? Então, quando for em outubro, nós vamos no evento e lá eles vão competir. Então, é uma equipe que cuida tudo, de uma parte que é um trabalho como se fosse de graduação, que eles têm uma organização, um mérito científico, uma engenharia para fazer um caderno para poder apresentar lá no dia. Isso desenvolve também a fala, né, o poder de poder apresentar, né, poder se portar lá na frente de examinadores que vão avaliar todo o trabalho. Tem a parte da engenharia, onde os meninos vão cumprir missões no tapete lá, e tem que ter a programação, a estratégia para cumprir as missões. Tem a parte do marketing, que são as meninas que arrumam tudo certinho, camiseta, botam para poder trocá-la no dia, o banner para poder explicar todo o projeto. Então, é um trabalho de graduação que eles têm a oportunidade de fazer agora no Fundamental 2. Que legal. Certo. E a gente consegue mostrar, então, funcionando? Eu quero fazer o seguinte, enquanto ele funciona, vocês vão explicando, narrando, tipo, o que está acontecendo, qual foi o processo que vocês fizeram para que esse robô haja conforme vocês planejaram. Pode ser? Pode ser, pode ser. Vamos lá, então. Então, aqui tem um botão pra gente conseguir ligar ele, que é como se fosse o cérebro do robô. Tá. Então aqui, ligamos ele. Essa é como se fosse meio que a cabecinha dele e essas as mãos, que são as garras, onde que eles conseguem fechar para cumprir as missões. Aqui é um coração para representar a bateria dele, e se a gente for pro lado, a gente consegue ver as nossas programações. Cada uma tá salva. Tipo, no 1 tá salvo uma coisa, no 2 tá salvo outra. Pra no dia do TBR a gente só clicar e ele fazer. Posso mostrar uma coisa para vocês. Vamos. Um presente para vocês escrito TV Aparecida? Pode ser? Pode, Claro. olha ele. Aqui, então, vamos lá. Só clicar e vai. TV Aparecida. Ai, Ele começa. que legal! E olha ele andando. Quanto tempo que vocês demoraram para desenvolver esse robô? Esse robô em específico, acho que foi uns 3 meses, 2 meses por aí. É bastante. Depois daí a gente já começar a programar. Mexendo no tapete. Lá porque tem um tapete onde que a gente bota o robô pra ele fazer as missões. E vocês, depois de programar, conseguem programar outra coisa? Claro, claro. A gente tem um computador, pode ser no computador ou no iPad, que é só a gente conectar, que tem um Bluetooth ali, a gente conecta e começa a programar. Gente, é incrível. Professor, como é? Porque eu tô maravilhada. Acho que para vocês também deve ser incrível ver o que eles podem fazer, né? Porque vocês têm o conhecimento e eles têm essa vontade de fazer algo novo. Como é que é essa junção? Isso é muito interessante, né? Ver a idade deles. Eles já estão evoluídos nesse sentido de ciência. Isso é muito interessante. E como a gente comentou, são equipes, e são equipes multidisciplinares. E é muito interessante que eles trabalham em conjunto. Então, tem os que são os especializados da engenharia, que fica mais com programação, mas como a gente participa de um torneio, esse torneio ele envolve também uma parte escrita, porque como a robótica ela é fruto de uma tecnologia moderna e que pleita o desenvolvimento, a gente pensa num desenvolvimento sustentável. Então, junto a esse trabalho de robótica, eles escrevem um trabalho científico também propondo alguma melhoria para a sociedade. Então, eles estão apresentando trabalhos de reciclagem, estão apresentando trabalhos nesse contexto de desenvolvimento sustentável. E nisso tem a equipe que escreve
tem uma equipe de marketing também. No final, todos sabem um pouco de tudo. E alguns são responsáveis por algumas partes específicas. Essa parte da escrita também é bastante avaliada nesse torneio. É o torneio regional de robótica, que vai acontecer na cidade de São Vicente. Eles vão lá, equipes de todo o estado, a gente se reúne, tem as etapas e as tarefas com o robô, que tem que cumprir as missões, levantar peso, passar por obstáculos, e também tem uma erguição que ficam só os alunos, os professores nem podem ficar próximos, onde eles apresentam as ideias científicas dele para que a gente possa ter, ao mesmo tempo, um desenvolvimento moderno da sociedade, mas também sustentável, com menos poluição e com rentabilidade para continuarmos nessa evolução. Que legal. E, professora, é através desses projetos que as pessoas conseguem entender a importância da robótica para o dia a dia, porque quando a gente enxerga assim de uma maneira muito leiga, parece sempre assim, nossa, mas por que esse robô aqui vai ser importante para a minha vida, né? O que ele vai trazer de benefício para a dona de casa, para o cara que trabalha, enfim, como que funciona a importância da robótica para quem está nos assistindo? A importância da robótica é você desenvolver, né, todo o raciocínio, uma estratégia. Ela vem aí para ajudar a gente a resolver problemas da sociedade, que nós mesmos, por si só, já não conseguimos mais. Então, nós usamos a tecnologia a nosso favor, né? Então, tem tanta coisa que a gente pode aproveitar, por que não usar a robótica para isso, né? E fora isso, também, ela desenvolve a autonomia do aluno, o trabalho em equipe, porque ninguém trabalha sozinho, né? Para esse robozinho funcionar, tem muito trabalho de equipe por trás disso, né? E para ele conseguir também estar lá no projeto, no dia, a gente tem que pensar numa ideia legal para poder resolver algum problema de alguma cultura, algum problema de educação mesmo. Então, são ideias que eles vão trabalhando, né? E é um projeto de vida para eles no futuro também, poder usar a robótica a esse favor, até poder aí escolher sua profissão, né? A Júlia mesmo pode falar um pouquinho pra gente, que ela também é uma das mais veteranas da nossa equipe, né, Júlia? A experiência de estar participando do TBR. É muito importante participar, que a gente desenvolve trabalho em equipe, que a gente aprende a trabalhar em harmonia com todos. Não adianta só a gente fazer a nossa parte, a gente tem que falar dos outros pela nossa parte, para chegar no dia do torneio, que todo mundo consiga entender o que cada um está fazendo. Para não chegar a um trabalho único. A equipe toda tem harmonia para entender todas as partes. Eu acho isso incrível, porque nós falamos muito da tecnologia e as pessoas têm muito medo quando a gente fala da tecnologia. Ah, porque a inteligência vai nos dominar. E o professor começou falando exatamente sobre isso. Ela só vai fazer algo que um ser humano está ali escrevendo. E se nós temos seres humanos inteligentes como eles desde o início, nós nunca teremos isso de ter a tecnologia nos dominando, né? Então, que a gente invista mais nas pesquisas, que a gente sabe que isso ainda falta muito. Invistas nesses campeonatos, existem campeonatos mundiais, né, de robótica, que são incríveis. Então, que a gente preste mais atenção nessas pesquisas científicas e dê valor para esses estudantes tão jovens, né? Que incrível. Nos sonhos, né, no que eles querem e que a gente possa alavancar sempre o futuro de vocês, né? Isso, e eles têm toda a capacidade para isso. E a gente está aqui como suporte, porque quem vai seguir com o trabalho daqui para frente são eles, né? E o interessante é que, além de formar os profissionais, no caso, eles vão ser futuros profissionais, mas a gente já está fomentando nele não só a parte científica, não só a parte técnica. A gente está fomentando seres humanos, cidadãos, vão ser, no caso, conscientes, que vão poder saber não só programar, não só fazer o robô funcionar para a atividade dele, mas também saber dentro de uma sociedade, um contexto, né, de como eu posso me portar sendo melhor para a sociedade, sem poluir e também tendo consciência de tudo que eles aprenderam para esse desenvolvimento comum. Que lindo. É a criação de um valor, né? A criação de um valor aí logo de cedo, né, na fase que eles estão de Fundamental 2 aí. Parabéns. Muito Obrigada. muito bom. Obrigada. Amei conhecer vocês, Muito conhecer obrigada. o robô que vocês desenvolveram. Professores, muito obrigada por vocês terem vindo. Nós agradecemos. E ensinado pra Obrigada. gente um pouquinho mais sobre robótica também, né, Abi? Muito obrigada, vocês arrasam e, por favor, nos mantêm sempre informados, Isso. combinado? Pode deixar. Campeonato, tudo que vocês participarem. Depois do vocês resultado a gente mandam pra fala gente. também, pode deixar. Pode Boa! deixar. Os contatos estão na tela, então aproveita também para fazer bastante elogio para eles, viu?